Queria saudar a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje Deus fale ao teu coração e a mensagem ela possa te fazer entender muitas outras coisas dentro da palavra de Deus. Acredito que para a maioria de vocês, se não para quase todos, a mensagem de hoje vai ser completamente nova. Portanto, continue ligado, ok? Fique conosco, porque eu tenho certeza, Deus tem algo especial para você. Mas antes disso, queria falar da nossa oportunidade de estarmos agradecendo a Deus e testemunhando do que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu sei que nós já estivemos aqui contando o que Deus tem feito, mas nós vamos poder agora demonstrar por meio dos nossos dízimos e ofertas aquilo que Deus tem operado nas nossas vidas. Porque os dízimos e ofertas também são um tributo de ações de graças ao Senhor, não é verdade? A Bíblia nos diz, no livro de Malaquias, capítulo 3, de que ao mesmo tempo temos um dever e um privilégio. Versículo 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor prometeu nos abençoar se nós formos fiéis em reconhecer a sua soberania sobre as nossas finanças, sobre aquilo que Ele nos tem dado. Nós temos roupas, temos comida, é sinal de que Deus tem abençoado o nosso trabalho. Deus quer que todos trabalhem, mas também deu o privilégio de podermos abençoar a sua obra. Lembrando a você que nos assiste, essa semana até tivemos uma solicitação de uma quantidade maior de folhetos. Os nossos folhetos não são vendidos, nossos folhetos são gratuitos, ok? Eu estou aqui com 3 modelos. Esse nós estivemos entregando, inclusive, no dia de finados, mas temos também em estoque. Diz: Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Falamos várias vezes deste folheto especial para aquele que perdeu um ente querido ou que gostaria de ser esclarecido com respeito ao estado dos mortos e quando Deus vai ressuscitar os entes queridos. Está aqui. Nós temos também o folheto que fala sobre o descanso de Deus. Olha, esse tema é tão importante que ele é a nota tônica dos últimos dias. O Apocalipse dedica vários capítulos a tratarem deste tema aqui. Se você que está curioso, quer saber, então solicite o folheto. Seja para você ou você que conhece, para encaminhar para os outros, ok? Está aqui a tua oportunidade de fazer o trabalho evangelístico. E eu apresento também este folheto, As Trombetas do Apocalipse. Lembrando, nós estamos chegando na época de temporada no litoral, a época em que as pessoas vão para a região da praia, e é a época adequada para eles receberem esta mensagem aqui. Eles vão ter algo a mais no que pensar, além de somente sol, sombra e água fresca, né? E festa e outras coisas. Então, irmão e irmã, você que me assiste, solicite os teus folhetos. Já foram pagos pelos dízimos e ofertas encaminhados a este ministério. Se você que é dizimista e ofertante quer saber como estão sendo usados os dízimos e ofertas, solicite o nosso relatório mensal, ok? Nós disponibilizamos para todo o que quiser auditar as nossas contas aqui. Se você é dizimista ou é ofertante, tem direito. Solicite e vamos encaminhar, ok? Lembrando, o nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. E você que nos assiste, se está nos vendo ao vivo, vai ver na tarjeta, aparece aí o nosso e-mail, ok?
Queridos irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus. Enquanto estivermos louvando, aqueles que estão preparados para isso podem fazer a sua devolução. Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo, soberano, todo-poderoso e eterno Deus, nós queremos, reconhecendo a Tua grandeza, nos humilhar diante do Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, nós que somos apenas o pó da terra. Vamos abrir a Tua Santa Palavra, a revelação infinita da Tua sabedoria. E não há como compreendermos, a menos que o Senhor nos habilite por meio do Teu Espírito Santo. Por isso, ó Santo Deus, queremos Te pedir que encaminhe os anjos do céu e que tragam a nós a porção do Espírito necessária a fim de que possamos entender as palavras de vida eterna. E assim, Senhor, esclarecidos por Ti, possamos seguir com a crença correta, andando em harmonia com a Tua santa e boa vontade. Amém. Abençoa a todos os que nos assistem pelo vídeo, ó Deus, que eles também sejam esclarecidos pelo Senhor e orientados para que tenham uma fé inteligente e correta. Amém. Te rogamos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, como comentei antes de iniciarmos a transmissão, aliás, já tínhamos iniciado. No dia de hoje nós vamos tratar de um tema sob um viés, ou seja, de um ângulo no qual acredito que poucos ou talvez ninguém ainda tenha estudado. Nós vamos falar da revelação de Deus por meio de Jesus Cristo na Bíblia.
Talvez você diga, puxa, mas parece tão óbvio. Não estou vendo nenhuma novidade aqui. Mas nós já vamos nos explicar. Irmãos, há uma controvérsia. Há muitos que creem na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Bom, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, que existe um Deus apenas, e este Deus é o Pai. Contudo, abundam ou sobram argumentos a favor da ideia de que Jesus também seria Deus. E alguns destes argumentos parecem muito sólidos. Digo, parecem. Não quer dizer que sejam. O Senhor nos ensina que a Bíblia deve ser estudada com profundidade, a fim de que possamos compreender por nós mesmos aquilo que é a verdade. E é justamente aí que nós vamos chegar. Primeiramente, antes de entrarmos nos textos que vão ser estudados, eu queria convidá-los a abrirem em 1 Timóteo, capítulo número 1, versículo 17. E vocês vão entender o porquê que este vai ser o primeiro verso bíblico. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ora, diz Paulo, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. A Bíblia fala do único Deus. Único significa que não há outro. E o mesmo verso, ele diz que este único Deus é imortal. Significa não pode morrer. E esse versículo, ele deixa claro e assentada de uma vez por todas uma verdade. Só há um Deus. E este Deus não pode ser, em nenhuma circunstância, Jesus Cristo. Não é. Pela razão de que Jesus morreu por nós. Não é verdade? Ele morreu. Não houvesse Jesus morrido por nós, e nós estaríamos sem esperança, completamente perdidos. Portanto, a razão de nós estarmos aqui, na igreja, com esperança, estudando a Bíblia, é Jesus não ser Deus. Porque então Jesus pôde morrer por nós. Fosse ele Deus, então ele jamais poderia ter morrido por nós. Isso precisa estar assentado de uma vez por todas na nossa mente. Porque, irmãos, aqui jaz a base da nossa salvação. Questionar o fato de Cristo não ser Deus significa questionar o fato de Deus ter nos salvado por meio de Jesus. Por quê? O salário do pecado, segundo Romanos, capítulo 6 de Romanos, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Então foi necessário que o Filho de Deus morresse em nosso lugar. Fique isto bem sentado na mente de todo crente sincero e bíblico. E com isto, definitivamente arraigado nas nossas mentes, é que nós podemos dar seguimento a este estudo. O estudo ele vai tratar do seguinte. Bom, eu vejo muitas ocasiões em que Cristo fala, mas ele diz, eu sou Deus. E aí, como é que se resolve isso? Não estaria a Bíblia dizendo que Cristo é Deus? E eu não digo de uma passagem, nem de duas, mas eu digo de muitas. Isso é o argumento que nós escutamos por vezes. E aí, como é que se resolve este argumento? Bom, argumento não se resolve, argumento se responde. E se responde pela Bíblia. Certo? A Bíblia é quem deve revelar.
O que está em causa é que pouco se compreende de como Deus lida com a humanidade desde que houve pecado. Nosso estudo vai se iniciar no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo número 1. Versículo número 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus estava, e o Espírito de Deus estava. Quem era este Espírito de Deus? Abramos no Evangelho de João, capítulo número 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo número 2. Ele estava no princípio com Deus, ou em Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O verso está falando do verbo. Verbo do verso 1, né? Quem é o verbo? Jesus. Então, quem estava lá no Gênesis com Deus? Jesus. Portanto, quem é aquele chamado Espírito de Deus no Gênesis? Jesus. No princípio estavam Deus e Jesus. Ok. Mas quem falava no princípio? Vamos voltar para Gênesis capítulo número 1. Gênesis 1, versículo 3. E disse Deus: haja luz. Quem falou? Deus. Bom, a Bíblia disse que foi Deus, certo? A Bíblia disse que foi Ele. Versículo número 26. Esse versículo para mim é o que deixa mais claro, no primeiro capítulo de Gênesis, o fato de que foi Deus quem falou. Porque ele diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem era o companheiro de Deus naquele dia? Jesus. Jesus. Então Deus disse para o seu filho: façamos o homem à nossa imagem. Certo? Quantos estavam lá? 2. O próprio Gênesis revelou. Havia Deus e havia o Espírito de Deus. Depois no Novo Testamento a Bíblia nos dá uma segunda evidência, né? Porque Jesus anda sobre as águas, mostrando que ele era o mesmo que andava sobre as águas lá no Gênesis. O Novo Testamento revela o Antigo. E no livro de Provérbios, capítulo 8, Jesus deixa bem claro que o Pai tomou a parte ativa na criação. Portanto, era o Pai quem falava. Olha lá. Provérbios, capítulo 8, Jesus falando dele, a partir do versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, quer dizer, nasci. Versículo 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Na criação, qual era o papel de Jesus? Aluno. Interessante. Então, fica comprovado que no Gênesis Deus falava e Jesus aprendia, certo? Deus dizia, haja luz, e havia luz. Obviamente o aprender de Jesus
é numa profundidade muito maior do que o nosso aprender, na proporção de que a mente dele era muito superior à nossa, e as faculdades dele eram superiores às nossas, certo? O que implicou, o que significou este aprendizado, não nos é revelado. É algo que foge completamente à nossa compreensão. Mas, para nosso benefício, a Bíblia revela que, no Gênesis, Deus falava. E quando Adão foi criado, e Adão recebeu o fôlego de vida, diz a Bíblia que Deus mesmo falava com ele. Vamos abrir no livro de Gênesis novamente, ok? Gênesis 2, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quem falou? Deus. A Bíblia é clara. O Senhor Deus falou com Adão. Prova de que é o Senhor Deus está na sequência, no verso 18. E disse o Senhor Deus, o mesmo sujeito: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E aí, sabemos, né? Deus formou a mulher. E aí, capítulo 3 do Gênesis, o homem cai em pecado. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 8. Adão e Eva, já culpados, depois de terem comido do fruto proibido, ouviram, diz a Bíblia, ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que aconteceu depois que Adão pecou? Houve uma separação. Quem fugiu de quem? O homem fugiu de Deus. E a partir daí, como é que ficou? Capítulo 4 de Gênesis. Capítulo 4 de Gênesis, versículo 3. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim, o filho de Adão e Eva, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Então Abel trouxe uma ovelha, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Ora, daqui várias coisas ficam claras, né? Um dia uma pessoa veio fazer uma pergunta para mim, e daí, como ela não viu claramente a Bíblia dizer aquilo, ela não aceitava de jeito nenhum. Mas tem coisas, irmãos, que estão implícitas. Por exemplo, aqui. Por que a Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim? Por quê? Pode responder, querido. Né? Porque é o seguinte, porque Deus já tinha ensinado o que ele queria. É aí que eu queria chegar. Certo? Deus já tinha ensinado. Então, se ele já tinha ensinado, era justo que ele esperasse obediência. Um fez o que ele pediu, o outro não fez. Quem obedeceu foi aceito, quem não obedeceu não foi. Quem obedeceu foi porque apresentou a ovelha. A ovelha representava a quem? Cristo, a Jesus. Então, Deus já tinha ensinado o seguinte: tá bom, ser humano, homem, Adão, Eva, vocês se escondem de mim. Eu entendo. Vocês não podem suportar a minha presença santa por causa do pecado de vocês. Eu entendo. Então eu vou colocar um intermediário entre eu e vocês. Esse intermediário é o Senhor Jesus Cristo. Ele já se ofereceu para ser o único mediador entre vocês e eu. E quando vocês forem fazer culto para mim, então vocês apresentem o culto em nome de Jesus. E naquela época isso era feito, representando o sacrifício do Cordeiro. Em João, capítulo 1, versículo 29, João Batista apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde que iniciou-se a história do pecado, cessou, portanto, a comunicação direta de Deus com o homem. E agora Deus passaria a se comunicar com o homem por meio de Jesus, de Cristo. Vamos abrir no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Até eu faço um pequeno parênteses aqui. Tem vezes que eu ouço até cristãos dizendo, olha, sabe, eu fui na igreja porque o profeta, ele revela a vida dos outros, então ele vai revelar a minha vida. Bom, a Bíblia ensina que a nossa comunicação com Deus se dá por meio de Jesus e não por meio do profeta. Ah, mas os profetas falaram no passado e tal. Então, abra lá em Hebreus capítulo 1, versículo número 1. Olha só. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Acabou a era dos profetas serem aqueles que trazem a mensagem de Deus para nós. Agora quem fala conosco na nossa mente é o Filho. Entendeu? Então essa história de, mas o Papa é o vigário, é o substituto do Filho de Deus na terra. Não acredite, meu querido, está errado. É Jesus quem fala direto com você. Não perca o teu privilégio. Você tem o privilégio de falar direto. Você não precisa de intermediário. Você não precisa ir no confessionário. Você não precisa ir lá na igreja para o profeta revelar a tua vida. Ora, da minha vida, Deus cuida. Se Ele quer falar comigo, o que é que eu tenho que fazer? Ele vai falar comigo, desde que eu esteja em obediência a Ele. Se eu quiser obedecer, Deus vai falar comigo. Deus não vai trazer o vizinho para dizer, Deus me deu aqui uma revelação, me deu um sonho para mostrar o que é que você tem que fazer. A Bíblia até dá um exemplo, né? O profeta novo e o profeta velho. É uma história. Fala que o profeta novo disse que recebeu uma mensagem de Deus, foi lá cumprir a sua missão. E Deus falou, não coma nesse lugar, sai e volte. Aí o profeta velho falou, mas Deus falou comigo que você pode vir e pode comer. Aí ele comeu, por isso ele morreu. Né? Isso aí foi deixado como ensino, para ninguém sair andando atrás de profeta, coisa nenhuma. Né? A pessoa veio com sonho, com visão, não sei o quê. Você fala assim, meu amigo, tá bom, eu ouvi você, vamos avaliar. Se for de Deus, a gente vai ver isso aí para frente, certo? Se estiver de acordo com a Bíblia, até posso dizer, não, de fato, porque eu já vi na Bíblia. Se não estiver de acordo, aí está fora mesmo. Né? Mas, mesmo que faça sentido, eu não vou sair dando crédito e mudando a minha vida por conta disso. Ora, se aparecer amanhã alguém com um sonho falando, eu sonhei que você deve vender a tua casa e dar para a igreja. Ô irmão, vamos parar com isso. Né? Voltando para cá. Então, meus queridos, quem fala com o homem desde que houve pecado é Jesus. Deus, quando o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, Ele resolveu deixar claro para o povo a razão pela qual Jesus seria o único mediador. Então, lá no Monte Sinai, Deus falou com o povo. Naquela ocasião, Deus desceu. Diz a Bíblia que o Pai mesmo falou com o povo. Vamos abrir a Bíblia para confirmar, certo? Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Então, falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, etc, etc. Versículo 18. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Mesma coisa que Adão fez. É ou não é? Adão se escondeu, e o povo, quando viu a manifestação de Deus, se escondeu também. Verso 19. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos. Não fale Deus conosco, para que não morramos. O mesmo povo pediu, não é assim? Não fale Deus conosco para que nós não morramos. Fala você. Aí, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, Moisés comenta esta ocasião. E olha só o que ele diz. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 em diante. O Senhor teu Deus, disse Moisés, te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo,
para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Então o que Deus disse? Deus ia ter alguém, ia pôr as suas palavras na boca deste alguém. E este alguém era o Senhor Jesus Cristo. E Deus já tinha dado um exemplo disso para o povo de Israel na pessoa do próprio Moisés. Se vocês abrem comigo em Êxodo, capítulo 4, no versículo 14, depois que Moisés repetidas vezes, se desculpou para não fazer a vontade de Deus e ir buscar o povo lá no Egito, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Versículo 16. E ele falará por ti ao povo. E acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Aí mais tarde Deus escolhe a Arão como sacerdote, sumo sacerdote. Arão representava o sacerdote verdadeiro, que seria Cristo. E Moisés estava em lugar de Deus. E aí como é que era? Moisés falava para Arão e Arão transmitia o recado, certo? Ele estava exemplificando o que aconteceria entre ele e o seu filho desde que houve pecado na terra. Deus falaria para Jesus, e aí Jesus é quem falaria com o homem. Mas Jesus falaria as palavras de quem? De Deus. Quando Moisés e Arão chegavam diante de Faraó, Faraó conversava com quem? Com Arão ou com Moisés? Com Moisés. Hã? Com Moisés. Com Arão ou com Moisés? Moisés. Com Moisés, certo? Sim. Era com Moisés. Vamos ver? Vamos abrir lá em Êxodo, ainda, um pouquinho para frente. Êxodo 10, versículo 24. Nós já vimos como era a história. Quem conversava com o faraó era Arão. Arão era que falava com ele. Mas olha a quem Faraó se dirigia. Versículo 24, versículo 10. Capítulo 10, versículo número 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor. Versículo 25. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor, nosso Deus. Pergunto, quem foi que falou essas palavras aqui para o faraó? Foi Moisés ou foi Arão? Arão. Moisés nem sabia mais falar a língua dos egípcios direito. Passou 40 anos longe. Esqueceu. Então Moisés falava em hebraico, certo? Aí Arão falava na língua dos egípcios. Mas a Bíblia, ela nos relata o diálogo apenas dizendo: Moisés disse. Moisés era o autor das palavras, mas quem era o transmissor das palavras era Arão. Agora, por conta disso, alguém vai pensar que Arão era Moisés? Não, Arão é Arão. Moisés é Moisés. Arão era o sumo sacerdote e Moisés não era. Era o representante de Deus ali naquele momento. Ora, irmãos, o mesmo ocorre entre o pai e o filho. A Bíblia diz que Deus, depois do pecado, fala 2 vezes só diretamente com o homem. Só 2 vezes. Uma foi no Monte Sinai e outra vai ser no futuro. Vamos abrir lá no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 18. Aqui Paulo faz o povo se lembrar da ocasião do Monte Sinai. Pois ele disse: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. 21. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Versículo 26.
Nós já vimos quem falou no Sinai, foi Deus o Pai, né? Versículo 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Então ele disse que no futuro a voz dele vai abalar também o céu. Vai abalar os céus e a terra. E esse futuro é apontado em Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16, ali aparece a voz de Deus. Apocalipse 16, versículo 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E quando essa voz saiu, verso 18, houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Ação direta de Deus. Deus falou no Monte Sinai, e Deus vai falar de novo na 7ª praga. Quer dizer que Deus fica mudo esse tempo todo? Não, meus queridos. Deus sempre fala com Jesus. E Jesus transmite para nós, certo? Mas a Bíblia está se referindo a ocasiões nas quais Deus falou diretamente com o homem. No Sinai, Deus não falava para Cristo para que Cristo pronunciasse. Deus falou direto, a voz dele foi ouvida, a voz do Pai. Como diz no Apocalipse, a voz dos 7 trovões, né? E aqui, certo. E aqui ele vai abalar de novo a terra. Aqui foi feita uma pergunta, bem observado, Cândido. Quando Jesus se batizou, ouviu-se uma voz, de fato, né? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Claro, voz do Pai, perdão, falha minha. Agora, além disso, Deus fala de Hebreus. Falei 2 vezes e vou abalar a terra. Fora isso, Deus se comunica por meio do seu Filho, do seu Filho Jesus Cristo. Então, quando eu vou ler os versículos do Antigo Testamento, eu tenho que ter em mente isso. Embora a Bíblia diga, e disse Deus, na verdade quem está pronunciando a palavra é Jesus. Então se diz lá na Bíblia, e disse Deus, eu sou Deus e não há outro. Quem é que está pronunciando isso? Quem é que está pronunciando, verbalizando, voz audível? Jesus. O homem escuta a voz de Jesus. Mas as palavras são de quem? São de Deus. É Deus se comunicando conosco, mas por meio de Jesus. Vamos para alguns versos para a gente tentar deixar isso mais claro, ok? Vamos para Isaías. Livro de Isaías. Isaías, capítulo 43, versículos 11 e 12. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Há quem leia esse verso e fale, está vendo? Jesus é Deus. Ele disse aqui que é o Salvador e ele é Deus. Jesus é o Salvador, portanto Jesus é Deus. Disse isso por falta de compreender o que estudamos até agora. Vamos entender? Quem foi o porta-voz? Quem pronunciou estas palavras aqui? Jesus. Vamos lá, exemplo de Moisés e Arão. Quem é que pronunciava? Arão. Quem é que falava com o faraó? Arão. Quem é que fala com o homem? Jesus. Então quem foi que falou estas palavras aqui para o profeta Isaías? Jesus, certo? Mas as palavras eram de quem? Eram do próprio Jesus? Estava Jesus falando dele mesmo? Ou era o próprio Deus falando dele mesmo? Era o próprio Deus falando dele mesmo. Só que o transmissor da mensagem foi Jesus. De quem esses versos falam? Deus. Mas como? Se está dizendo que fora de mim não há Salvador. Ora, irmãos, é porque Deus, ele é a fonte de tudo, inclusive da salvação. Sem Deus não haveria nada, porque Deus gerou a Jesus. Sem Deus, Jesus não existiria. O único existente por si mesmo,
desde a eternidade, é Deus. Ah, pastor, a ideia é sua? Não é ideia minha, não. Vamos abrir 2 versos bíblicos que confirmam isso. Salmos capítulo 90, versículo 2. Fala de Deus. Diz ali: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é eterno. Agora, e Jesus? Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Israel, de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus teve origem na eternidade. Teve origem, certo? Então, olha só, Deus não teve origem, Jesus teve. Então, se Deus nunca houvesse existido, Jesus jamais teria existido. Portanto, Deus é a fonte da salvação também. Em primeiro lugar, Deus é o Salvador. E Deus fez de Jesus um Salvador em nosso favor. Irmãos, portanto, o verso não está comprovando que Jesus é Deus. Pelo contrário, simplesmente ele está nos apresentando uma mensagem trazida pelo porta-voz Cristo, porém, mensagem esta que era de Deus. Na prática ocorreu o seguinte: Deus o Pai falou com Jesus: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei e eu fiz ouvir e Deus estranho não houve entre vós, etc, etc, e eu sou Deus. E aí Jesus fala o seguinte para Isaías: eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. E eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, e lá na frente, eu sou Deus. E Jesus não estava em momento nenhum dizendo que ele era Deus, só estava transmitindo a mensagem do Pai. Deu para entender? Ficou claro? Queridos irmãos, e no Antigo Testamento sempre isto ocorre, sempre, ok? Você vê, e falou Deus. Quem falou? Jesus. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 3. Esse é um texto aí muito discutido. O encontro de Moisés com o anjo do Senhor na sarça ardente. Êxodo, capítulo 3, versículo 2. E apareceu para Moisés, o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Quem que apareceu para Moisés? Foi o anjo do Senhor, não foi o Deus, certo? O anjo do Senhor é Jesus Cristo. Anjo é mensageiro. Verso 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Quem que bradou com Moisés? Quem que falou? Deus. Jesus. Jesus. Quem é o porta-voz de Deus, meus queridos? Quem é o porta-voz de Deus com o homem pecador? Jesus. Então quem falou? Foi Jesus. Mas a Bíblia diz: bradou Deus. Agora a gente já sabe por quê. Porque o transmissor das palavras de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Desde que houve pecado, nós temos um mediador. E é esse mediador quem transmite o comunicado de Deus para nós. E é ele também que apresenta o nosso comunicado para Deus. Quando nós oramos em nome de quem? Jesus. É por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que ninguém deve orar para Jesus. Nós não devemos orar: Senhor Jesus, muito obrigado, Nós temos que orar Deus. A oração modelo, o que nos ensina? Pai nosso que estás nos céus. Nós oramos para Deus. Vamos ensinar a criancinha, como é que a gente vai ensinar? Fala assim: Papai do céu, etc, etc, em nome de Jesus, amém. Nada de falar: Senhor Jesus, muito obrigado. Não! Por quê? Porque não é o jeito que Deus nos ensinou. Nós temos um mediador, Cristo é o mediador, e Ele se agrada de que nós compreendamos isso e elevemos a oração da forma correta. Jesus não vai se sentir diminuído se nós não orarmos Senhor Jesus, mas orarmos Pai que estás nos céus.
Porque há uma perfeita sintonia entre o Pai e o Filho. Ninguém se sente diminuído fazendo a sua própria obra. Então, quem falou? Foi Jesus. Olha o verso 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Está vendo? Não, eu estou vendo sim. Eu estou vendo que Jesus está transmitindo as palavras de Deus. É isso que eu estou vendo. De acordo com o que eu já estudei na Bíblia, certo? Desde que houve pecado, Deus se comunica conosco por meio do mediador. Ah, mas está dizendo, eu sou o Deus de teu pai, sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaque, sou o Deus de Jacó. Tá. E qual é o problema com isso? Jesus não pode transmitir a palavra desse jeito? Ou ele estaria proibido de fazê-lo? Não. Irmãos, Deus manda até o homem falar em seu nome. Por exemplo, em Êxodo capítulo 4, Deus dá uma ordem para Moisés. Versículo 21. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Versículo 22. Então dirás a Faraó, olha o que Moisés devia dizer: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva. Como é que Moisés tinha que falar para Faraó? Assim diz o Senhor. E em seguida dá o recado. Olha, mas... e por causa disso nós vamos dizer que Moisés era Deus? Só porque ele disse, assim diz o Senhor, Israel é meu filho. Ah, mas está vendo? Moisés falou, Israel é meu filho. Então Moisés se tornou Deus. Usando a mesma lógica de raciocínio da sarça, que as pessoas usam para dizer que Jesus era Deus, então eu teria que confirmar aqui que Moisés era Deus. Porque Moisés falou agora na primeira pessoa, certo? Israel é meu filho. Mas ele disse claramente, assim diz o Senhor. A palavra não era dele, a palavra era de Deus. Irmãos, portanto, não vamos nos confundir. Há centenas de ocasiões no Antigo Testamento onde ocorrem situações como esta. Disse Deus, falou Deus. Ora, ele falou, mas falou por meio de Jesus. Para finalizar, meus queridos, vamos fazer uma outra diferenciação. Os nomes Deus e Jeová. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu sei que muitos hoje, que frequentam igrejas que eu posso chamar de judaizantes, ou seja, que se aferram muito ao judaísmo, eles gostam daí de citar o hebraico disso, Shema Israel, Yehová Eloheinu Yehová Errad. Quer dizer, ouve Israel, Jeová nosso Deus, Jeová é um. Eu trouxe até uma Torá aqui. A Torá é aquilo que usa-se no judaísmo, Ela contém o Pentateuco, que vai do Gênesis até o livro de Deuteronômio. E aqui ainda tem o livro de Esther, nesse caso Eclesiastes também, Não traz os profetas. E aí, eu não vou dizer que eu recomendo as pessoas a lerem a Torá como se fosse a fonte completamente fidedigna, Porque em primeiro lugar, o hebraico que está aqui é um hebraico moderno que equivale ao texto de muitas Bíblias que nós conhecemos hoje. Em uma outra ocasião, como nós vamos ver agora, ele é mais fiel e vai nos ajudar na compreensão. Mas principalmente os comentários, muitos deles são tendenciosos e obviamente vão ensinar a doutrina do judaísmo e não do cristianismo, ok? Então, antes de alguém falar, o pastor está apoiando os sermos judaizantes, não, nós somos cristãos. Gostamos dos judeus, não é verdade? Como gostamos dos brasileiros, dos franceses, dos alemães, dos chineses, etc. Ok? Mas não quer dizer por isso que hoje vamos recomendar às pessoas a buscarem o judaísmo. Todos devem buscar a Cristo, inclusive o judeu. Bom, mas há uma diferença que ajuda na compreensão desse texto.
Há poucos dias eu recebi uma consulta por e-mail falando justamente sobre o Shema. Por quê? Porque como nós lemos aqui nessa Bíblia, a tradução Almeida Revista e Corrigida, é a que eu tenho, realmente fica um pouco confuso. Porque diz assim: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então diz que Deus é o único Senhor. Aí a pessoa marca aqui, né? E ela vai para 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. E daí lá ela lê o seguinte: todavia para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Ih, agora complicou. O único Senhor é Jesus Cristo. E aqui diz que Deus é o único Senhor. Então Jesus é Deus. Então a Trindade existe porque os dois são um só. Ah, irmãos, é justamente para apoiar a Trindade que Deuteronômio 6, versículo 4 foi traduzido errado. Errado mesmo. Errado assim, de maneira crassa. Sabe o que é crasso, né? Aberta. Fácil de ver. Claro, fácil em termos, né? Porque quase ninguém sabe hebraico. Até eu mesmo tive que revisar lá a época que estudava para ler de novo o Shema aqui. Ainda bem que está no maçorético, né? Que tem aqui as letrinhas, as vogais com os pontinhos, fica mais fácil. Shema Israel, Yehová, Eloheinu Yehová errado. O que quer dizer? Shema, ouve, Israel. Yehová, Jeová. Né? Ou Yehová, o americano fala Yehová. Pouco importa, porque não se sabe qual era a pronúncia original, tá? Yehová. Eloheinu. Eloheinu quer dizer nosso Deus. Eloheinu vem de Elohim e a terminação nu é o nós, que vem de anarno, que é nós. Então soma-se as duas. É a forma de construção no hebraico. Aí, Yehová errado. Errado significa um, numeral 1. Quando você vai aprender a contar em hebraico, o primeiro número que você aprende é o errado. É como 1, 2, 3, 4, 5, assim vai, né? Então, meus queridos, o que o original está dizendo? Ele está falando assim, ó: ouve Israel, Jeová nosso Deus, Jeová é um. O que ele está dizendo? Deus é um só. Esse é o sentido do original. Mas quando a gente lê essa tradução mal feita, ou infeliz, nós vemos algo diferente. Porque aqui diz, Jeová é o único Senhor. Primeiro que a tradução não era Senhor, era Jeová, tinha que estar aqui. Então seria, Jeová nosso Deus, Jeová é um. E não é o único Jeová. Também estaria errado. Segundo o original se entende fácil. Porque em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, está escrito que há um só Deus, o Pai. Então o Shema nada mais é do que a primeira vez que se diz isso, ou aquilo, 1 Coríntios 8, 6 no Antigo Testamento, né? Jeová é um. Quem é o Jeová Deus? O Pai. É o que o texto está dizendo. Jeová Deus é um só. E, irmãos, nós temos que nos ater exatamente ao que está escrito. Vocês já vão entender o porquê. Jeová Deus é um. Não está dizendo que Jeová é um. Jeová Deus é um. Ah, por quê? Existe Jeová Deus e existe só Jeová? Existe sim. Existe sim. E o Antigo Testamento faz diferença entre uma coisa e outra. Deus é o Pai. O que é Jeová então? E por que a Bíblia por vezes fala Deus e por vezes fala Jeová? Tem explicação. A explicação é simples, muito simples, vocês já vão ver. Vamos abrir 2 versos aqui. O que é Deus? Deus é o Criador e o Todo-Poderoso. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz. Então Deus expressa ou identifica o Criador e o Todo-Poderoso. Certo? Deus Todo-Poderoso. Então, quando eu vejo Deus, eu já sei. Está falando do Todo-Poderoso, o Pai. Elohim, em hebraico. Agora, e Jeová? Vamos para Êxodo, capítulo 34. Jeová, meus queridos, é uma descrição do caráter de Deus. É o nome que representa o caráter de Deus. Assim como Jacó
representava o caráter dele, né? Enganador. Então Deus tem o seu nome. Mas não é para a pessoa ficar querendo achar qual era a pronúncia na época para falar em hebraico. Não é isso que vai honrar a Deus. Porque quando Deus proclama o seu nome, Ele descreve o seu caráter. Até no judaísmo eles falam os 13 atributos de Deus. Não vou aqui dar crédito, ou seja, avalizar o que foi dito ali. Mas para se ver que o entendimento é atributos, caráter de Deus. Êxodo 34, a partir do versículo 5. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. E ele apregoou o nome do Senhor. Você vai falar de Jeová, mas eu estou vendo aqui Senhor? Bom, a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, quando apresenta a palavra Senhor com todas as maiúsculas, é a forma que ela está trazendo ou vertendo do original Jeová. Ok? Então o correto aqui é Jeová. Tem Bíblias que já trazem Jeová. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém já traz direto Jeová. Verso 6. Passando, pois, Jeová perante a sua face, clamou: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Aqui ele apresenta tanto a sua misericórdia quanto a sua justiça. É uma apresentação do seu caráter. Assim, quando na Bíblia Deus se identifica como Jeová, naquele momento Ele quer que nós entendamos que a ação descrita é um ato de misericórdia da parte de Deus. Agora, quando a Bíblia apresenta apenas a palavra Deus, você pode saber que ali Deus está se identificando como o Todo-Poderoso, o juiz do universo. E aí tem diferença. E aí, entendendo essas diferenças, nós vamos começar a compreender melhor cada versículo que a gente lê no Antigo Testamento. Não é verdade? Quer ver? Vamos dar um exemplo? Gênesis 3. Quando Deus se encontra com Adão, e Adão já tinha pecado. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizesse isto, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Opa! Como é que Deus foi identificado aqui? Pelas duas palavras: Jeová, Deus. Então aqui nós vemos tanto a autoridade de Deus, ou seja, Ele está cumprindo a sua lei. O homem não mais vai ter acesso ao Éden, certo? Foi agora que Ele disse. O homem ficou excluído do Éden. E também Ele pronunciou a sentença que era a consequência do pecado. Pronunciou a maldição. Mas ao mesmo tempo nós vemos o nome Jeová. Então nós vemos que Deus aqui vai revelar o seu caráter também e a sua misericórdia. O que Ele vai dizer é por amor. E no versículo 17 ocorre algo interessante. E a Adão o Senhor Deus disse: porquanto deste ouvidos à sua mulher, ou à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por amor de ti. Ei, pastor, leu errado, na minha Bíblia está por causa de ti. Na tua está. Mas na Bíblia, Reina Valera, de 1865, não está. Está: maldita será a terra por amor de ti. Foi uma ação de amor, de misericórdia. Deus permitiu o quê? Que o homem comesse com dor da terra por todos os dias da sua vida. Verso 18. E que a terra produzisse também espinhos e cardos. Isso quer dizer que o homem ia se machucar, para ele ver as consequências do pecado. Que o pecado não é uma coisa boa. E aí ele ia querer fugir do pecado. E aí ele ia chegar até Deus. Então, aquela maldição, na verdade, era um benefício em favor do homem, para poder conduzi-lo de volta a Deus. Entende? Então foi uma ação de misericórdia. A partir de hoje, meus queridos, cada vez no Antigo Testamento em que vocês lerem o nome Jeová,
em uma passagem, seja quando Deus mandou fogo do céu, seja o que aconteceu, saibam, foi também uma ação de misericórdia e amor. É a demonstração do Deus piedoso, tardio em iras, grande em misericórdia, beneficência e verdade. E assim por diante na Bíblia. Falta nos colocar uma só coisa. Eu sei que hoje a gente está avançando bastante, né? Mas depois a pregação está gravada e aí vai ser mais fácil depois os irmãos revisarem, né? E poderem ver isso com detalhe. Eu queria abrir com vocês em Gênesis 19, verso 24, só para dar mais uma confirmação aqui. Às vezes a gente pensa assim, né? Não, é o seguinte, tinha que mandar fogo do céu acabar com esse negócio, igual Deus fez. Só que, olha o que a Bíblia põe. Gênesis 19, verso 24. Então, Jeová fez chover enxofre e fogo de Jeová desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Foi uma ação de amor e misericórdia. Amor, misericórdia e justiça ao mesmo tempo. Sempre que a Bíblia trouxer, portanto, Jeová, você já vai saber, foi uma ação de misericórdia. E Deus deixou o nome Jeová como se fosse um carimbo, para que nós conseguíssemos entender os seus motivos, cada vez que ele age no Antigo Testamento. Entende? É a forma dele facilitar a explicação para nós. Facilitar, explicar por que ele fez tal coisa. Irmãos, finalizando, Deus diz que Jesus tem o mesmo caráter seu. Um filho herda o caráter do pai. E no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 20, ele fala para Moisés especificamente isso, né? Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele. Isso aqui é Deus falando com Moisés, falando do anjo. Esse anjo era Jesus, certo? Nós já vimos. No versículo 21, ele diz: guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Interessante, né? O meu nome está nele, o meu caráter está nele. Ele é a revelação de quem eu sou, ele é a minha imagem. É a perfeita imagem da minha pessoa. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, isso é dito com todas as letras. A partir do versículo 1 ele vai descrevendo. Jesus é a expressa imagem da pessoa do Pai, que é o versículo 2. Portanto, irmãos, nós encontramos ocasiões na Bíblia em que Jesus é chamado Jeová. Está errado ou está certo? Está certo, não está errado. Então, quando eu encontro só a palavra Jeová, pelo contexto eu preciso ver se é Deus ou se é Jesus. Agora, se eu encontrar Jeová Deus, é quem? É o Pai. Sempre é o Pai. E se eu encontrar Deus, é quem? É o Pai. Entendem? Ou seja, irmãos, Deus está nos dando elementos e ferramentas para nós podermos entender melhor a sua revelação. Fechamos com Salmos, capítulo 24, Cântico dos Anjos, a partir do verso 7. Levantai, dizem os anjos, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Jeová forte e poderoso, Jeová poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Jeová dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Alguém que estava para entrar pelos portais dos céus. Esta era uma profecia. Os discípulos, no livro de Atos, né, a Bíblia conta em Atos, capítulo 1, que ficaram vendo Jesus subir aos céus, até desaparecer numa nuvem. Aí os anjos disseram, ele vai voltar, assim como vocês viram ele subir. E aí Jesus sobe, e os salmos nos dizem o que ocorre lá no céu. Os anjos já falam, levantem, ó portas, as vossas cabeças, porque há de entrar o Rei da Glória.
E os anjos de lá de cima respondem: quem é este Rei da Glória? É Jeová dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus sendo chamado de Jeová, voltando triunfante. Ah, queridos, esse cântico ainda vai se repetir. Só que quando ele se repetir, as pessoas que estiveram aprendendo a profundidade da palavra, conhecendo o Senhor e se assemelhando a Ele, como nós estamos buscando, vão estar junto com o Rei da Glória e vão ouvir: Jeová dos exércitos, este é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Mas Ele não entrará sozinho, entrará com cada um de nós que fomos fiéis e obedientes. Ah, queridos irmãos, fica aqui o apelo do Senhor. Quem hoje quer dizer a Deus: Senhor, eu quero ser fiel à Tua verdade. Eu quero conhecer na profundidade a Tua palavra. E não interessa se a maioria das pessoas, ou se quase todos, creem diferente de mim. O que importa é se eu estou conhecendo a verdade. O que importa é se eu estou crendo na verdade. E eu hei de seguir. Porque Deus há de revelar coisas ocultas e escondidas, mistérios que nós não conhecemos. Todos eles que estão na Sua palavra. Isso com um propósito, para que nós nos preparemos, a fim de subirmos com o Rei da Glória e entrarmos pelos portais celestiais. Que este seja o fim de cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos nos ajoelhar e vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela revelação contínua que o Senhor tem dado, da Tua infinita sabedoria, da Tua verdade. Nós somos muito pequenos, Senhor. Acredito que, por mais que estudemos, nós apenas estamos tateando, estamos nadando na superfície de um oceano profundíssimo. E precisamos cada vez mais beber da fonte da água da vida, que é a Tua santa palavra. Amém. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, as vezes em que deixamos de reconhecê-lo na Tua autoridade de Todo-Poderoso e no Teu caráter perfeito de amor e misericórdia, mesclados com justiça. E, Senhor, eis-nos aqui como súditos Teus para fazer a Tua vontade. Guia-nos, ó Deus, como igreja. Guia cada um que assistiu este vídeo e também toma esta decisão hoje, ó Deus. Guia-nos como ministério Quarto Anjo, advertência final. Este ministério que o Senhor, na Tua infinita sabedoria e poder, levantou nesta terra. Ó Senhor, que cumpramos nós a missão que o Senhor tem designado. Guia cada um de nós, ó Deus, esteja conosco nesta próxima semana e que sejamos nós as Tuas testemunhas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã, nós vamos finalizando por aqui, mas quero te convidar já para o nosso próximo encontro, que será para quarta-feira, horário de Brasília, a partir de 8h20 da noite. Lembre-se, estamos em horário de verão, ok? Se você quiser nos assistir ao vivo, você nos assiste pelo canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final, ou por meio do nosso site, advertenciafinal.com.br. Vamos invocar a bênção do Senhor sobre a tua vida, mas não sem antes reforçarmos o convite. Atenção você que está convencido de que aqui Deus tem dado a verdade. De que aqui há um povo que se prepara para encontrar com o Senhor Jesus em vida. Você que quer integrar o ministério Quarto Anjo Advertência Final, você que quer dar o passo do batismo e quer então se unir a este ministério, convido você a entrar em contato por e-mail. Será uma alegria para nós podermos ajudar, ok? O nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. E atenção, aproveite, se você gostou desta mensagem, se você sente que Deus falou ao teu coração, se você foi, com certeza, abençoado por meio do que ouviu,
Clica aí no curtir, no joinha e auxilie outros a conhecerem esta mensagem. Coloque também o seu recado, põe a tua mensagem aí embaixo do vídeo e eu tenho certeza outras pessoas vão ter mais facilidade de achar esta mensagem e serem abençoadas como você. Feche os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Fique em paz, que Deus te abençoe. Espero que estejamos em outras ocasiões juntos virtualmente para estudarmos a palavra de Deus. Até lá.